diante da possibilidade de fuga para a pessoa que foi agredida injustamente, se aquela pessoa que foi agredida injustamente preferir reagir à agressão ao invés de fugir, está configurada a legítima defesa? Sobre isso que eu quero tratar na aula de hoje. Antes de chegar à resposta a esse questionamento, eu quero falar um pouquinho sobre ilicitude para chegarmos à legítima defesa e, portanto, no final respondermos a este questionamento. Então vamos lá. O que é a ilicitude? A ilicitude é a relação de contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico. A conduta será ilícita ou antijurídica se ela contrariar o ordenamento jurídico. Daí eu poder afirmar que todo fato típico, em regra, é antijurídico. Se o fato é previsto como típico no Código Penal, por exemplo, homicídio, furto, estupro, roubo, eu posso dizer que esse fato sendo típico, em regra, ele é ilícito ou antijurídico. Todo fato típico, em regra, ele é ilícito, ele contraria o ordenamento jurídico. O fato típico só não será ilícito se ele estiver amparado em uma das excludentes da ilicitude. E aí eu posso destacar legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, o raciocínio no que diz respeito à teoria do crime é esse: o fato praticado pelo agente, se ele for típico, em regra ele é antijurídico, e depois nós temos que analisar a culpabilidade. E a culpabilidade é a sanção imposta ao agente pelo agente ter praticado um fato típico e antijurídico. Agora vejam, as excludentes da ilicitude, elas são muito pensadas no que diz respeito ao crime doloso. Mas há possibilidade de existir excludente de ilicitude, todas elas podem concorrer também na hipótese de crime culposo. Então pode haver uma agressão injusta, atual ou iminente, culposa e ensejar uma legítima defesa, sem problema algum. Então as excludentes de ilicitude, elas são aplicadas tanto aos crimes dolosos quanto aos crimes culposos. Agora vejam, na legítima defesa, o Código Penal traz alguns requisitos objetivos e também um requisito subjetivo para que exista legítima defesa. E nós temos entre os requisitos objetivos da legítima defesa os seguintes: agressão injusta, atual ou iminente a direito seu ou de outrem, repulsa ou reação, moderada, com meios necessários. Então vejam que a legítima defesa só existirá se estiverem presentes todos esses requisitos. Esses são requisitos de natureza objetiva e, além desses requisitos, nós temos um requisito de natureza subjetiva, que é o agente tem que conhecer a agressão injusta sofrida, ele tem que tomar conhecimento. Aí fala-se, então, em elemento subjetivo da causa de justificação. Por exemplo, se A é agredido injustamente por B e tem conhecimento dessa agressão e repele essa injusta agressão com outra agressão, conhecendo todo o cenário fático, ele está em legítima defesa. Agora, se ele não conhece a agressão injusta e, por coincidência, ele acaba repelindo a uma agressão injusta, não há legítima defesa porque faltou o elemento subjetivo da causa de justificação. Agora, o que eu quero trabalhar com você hoje é no que diz respeito aos elementos objetivos, aos requisitos objetivos da causa de justificação. Então, nós temos agressão injusta. Agressão injusta é uma agressão humana. O ataque de animais não enseja legítima defesa, mas sim enseja estado de necessidade, não legítima defesa. A agressão, ela precisa ser uma agressão humana e ela tem que ser injusta, ela tem que contrariar o ordenamento jurídico. Ela tem que estar acontecendo ou prestes a acontecer e pode se relacionar a um direito seu ou a um direito de outra pessoa, porque existe a legítima defesa própria
e existe a legítima defesa de terceiro. Agora, isso aqui é interessante. Repulsa moderada com meios necessários. O que é repulsa moderada e o que são meios necessários? Os meios necessários são aqueles meios menos lesivos possíveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o sujeito agride a vítima com um tapa e a vítima pode repelir essa injusta agressão com outro tapa, ela não pode usar uma arma e dar um tiro no agressor, porque o meio necessário é o meio menos lesivo possível. E isso só poderá ser extraída essa informação a partir das circunstâncias do caso concreto. Se A agride B com um tapa, mas eu estou falando de um agressor com 100 quilos, muito forte, que é especialista em arte marcial, e B, um idoso de 70 anos, não tem como o idoso repelir essa agressão do agressor com um tapa. Se ele tiver uma arma, a arma é o meio necessário, é o meio menos lesivo possível. Então você só vai conseguir extrair o que é meio necessário diante de todas as circunstâncias do caso concreto. Agora, se fosse ao contrário, o idoso dá um tapa, agride injustamente um sujeito de 100 quilos, forte, lutador de arte marcial. Basta que esse lutador agredido segure ou dê um tapa no agressor para repelir a injusta agressão. Por quê? Porque aí será o meio necessário. Então, o meio necessário ele só é descoberto a partir das circunstâncias do caso concreto. Mas eu posso afirmar tranquilamente que, teoricamente, meio necessário é o meio menos lesivo possível entre as possibilidades daquela pessoa que foi agredida injustamente. Além disso, nós temos o uso moderado, que é aquele uso necessário do meio necessário. O uso moderado é aquele imprescindível. Por exemplo, se você pode repelir a injusta agressão com apenas um tapa, você não vai dar 10 ou 100 tapas, 10 ou 100 socos. Então, além do meio ser necessário, que é o meio menos lesivo possível, o uso desse meio tem que ser moderado, tem que ser imprescindível, tem que ser um meio indispensável. Então, são dois requisitos completamente diferentes. Repulsa moderada é a reação indispensável e o meio necessário, que é o meio menos lesivo possível. E aí surge a seguinte questão. Imagine esse exemplo. A está prestes a agredir B. E B, diante daquela iminente agressão, ele tem duas alternativas. Ou ele reage à injusta agressão, repele a injusta agressão, ou ele tem a possibilidade de fuga. Ele pode fugir. Por exemplo, imaginem que A parte para cima de B com um pedaço de pau. E B está armado. Mas B tem um condicionamento físico melhor do que A. E B, portanto, pode fugir. Mas ele, ao invés de preferir fugir, como ele está armado, ele prefere dar um tiro em A e mata A. Então A parte para cima de B com um pedaço de pau, B está armado, ele tem a possibilidade de fugir e tem a possibilidade de reagir, né, de repelir a injusta agressão. E a arma, nesse caso, é o meio necessário, porque se ele fica aguardando a agressão injusta, A está partindo para cima de B com um pedaço de pau. E se ele der uma paulada em B, ele pode machucar muito B e pode até matar B. E neste caso, a arma é o meio necessário para repelir a injusta agressão. Entretanto, B tem um condicionamento físico melhor. Ele pratica Cooper e corre muito bem. Ele sabe que ele conseguiria fugir
daquela agressão. Então vejam que para B surge uma possibilidade. Ele pode repelir a injusta agressão dando um tiro em B, em A, ou ele pode fugir e afastar essa agressão injusta. E aí surge o questionamento, diante da possibilidade de fuga do agredido injustamente, se ele repelir a injusta agressão, ele agirá em legítima defesa? A resposta é sim. Mesmo diante da possibilidade de fuga daquele que está prestes a ser agredido injustamente, se ele prefere, ao invés de fugir, se ele escolhe reagir, repelir a injusta agressão, ele age em legítima defesa. Então, neste caso concreto, se A está partindo para cima de B com um pedaço de pau, B tem a possibilidade de fuga e está armado, pode repelir essa injusta agressão com um tiro. Se B prefere repelir a injusta agressão com um tiro em face de A, B agirá em legítima defesa. Por que que ele não tem que escolher o caminho da fuga? Porque ele está sendo agredido injustamente e o ordenamento jurídico não pode exigir que um homem sendo agredido injustamente tenha a obrigação de correr dessa agressão. Então, o ordenamento jurídico não exige isso. Então, diante dessa possibilidade que abre para o agredido injustamente a possibilidade de fuga ou de repelir a injusta agressão, se ele escolher a injusta agressão e usar do meio necessário, né, repelindo injusta agressão com o meio necessário e usando moderadamente de tais meios, ele sim agirá em legítima defesa, porque ele não é obrigado, o ordenamento jurídico não lhe impõe que ele venha a fugir diante de uma agressão injusta. Então, neste caso aqui, se A está prestes a agredir B com uma paulada, se B reage com um tiro, haverá legítima defesa. Por quê? Porque ele não é obrigado a fugir, B, agredido injustamente, não é obrigado a fugir da agressão injusta praticada por A. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos que a gente está colocando no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like no nosso vídeo e também de compartilhar o vídeo com os amigos e comentar o vídeo, com o objetivo deste canal crescer e alcançar cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público de seus sonhos. Fique com Deus e em paz.